Tudo certo aí, Lucas? Podemos começar? Podemos ofertas, paz. Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus com muita alegria. Amém. Reconheço aqui hoje a presença do Célio e da Miriam, falando sobre construção, reforma da igreja, que vocês estiveram aqui quando ela foi construída, não foi? Na época do João Mizuki, Thompson, não é? Que bom tê-los aqui hoje conosco. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem corriqueiro, até dando sequência à mensagem do último, não do último domingo, mas a última mensagem que eu preguei aqui. Tá? Tem aquela famosa frase que a gente costuma ouvir por aí: todos os caminhos levam a Deus. Só basta ser sincero, né? Só basta ser sincero, todos os caminhos levam a Deus. Mas será que é assim mesmo? E se a gente pegar a Fernão Dias sentido Belo Horizonte? A gente vai chegar em Curitiba, não é? A gente já percebe que não é bem assim. A gente vai falar sobre o pluralismo religioso, até o sincretismo, que é muito comum aqui no Brasil, e também sobre o relativismo que toma conta cada dia mais do pensamento da nossa sociedade. Não há absolutos, não há verdade, bem, depende, não é bem assim. Vamos olhar isso. Na última mensagem eu preguei exatamente sobre um outro problema que tem bastante a ver com esse, que é mais ou menos esse, para recapitular aqui, né? Jesus, ele era um enganador? Ele era mentiroso? Normalmente as pessoas não respondem não, de modo algum. Jesus era, digamos, um louco? Não, que isso, vira essa boca para lá. Nem enganador, nem louco. Então você acredita que Jesus é o Filho de Deus que se fez carne, o caminho, a verdade e a vida, e tudo aquilo que ele disse ser? Que não há outro mediador entre nós e Deus. É isso? Então você acredita? Opa, também não é bem assim. Eu sou budista, eu sou espírita, eu sou, sabe, eu sou Sheixandorê. Eu tenho muita admiração por Jesus. Jesus é a pessoa mais sábia, é um grande profeta, talvez o maior de todos eles, mas ele não é o caminho absolutamente. Você percebe? Você vai encontrar muito disso. Pessoas que têm Jesus em alta cotação, mas negam a palavra de Cristo, não concordam que ele seja o Filho de Deus que se fez carne, o caminho, a verdade, a vida, a salvação, o Salvador. Agora, a gente tem que convir, se Jesus não é quem ele disse ser, então ele é um enganador. Ele não pode ser um bom profeta. Ele é uma pessoa perigosa, porque se você não concorda que ele é quem ele disse ser, então você o está chamando de mentiroso. Não, mas eu não acho que ele seja mentiroso. Mas ele disse ser Filho de Deus, ele disse ser o Salvador, o caminho, e que ninguém vai ao Pai, que não existe nenhuma outra religião e nenhum outro acesso a Deus que não seja ele. Você concorda com isso? Não, não concordo com isso. Então você não concorda com Jesus. Então você está dizendo, entre outras palavras, que Jesus é um mentiroso, um picareta, talvez o maior falsário e enganador que esse mundo já conheceu. Ou então um louco, porque ele achava que era Filho de Deus. Que louco esse homem, achar que é Filho de Deus. Ele disse que fazia coisas que só Deus faz. Ele disse que ele vai julgar o mundo, que ele será o grande juiz. Ele disse que ressuscita os mortos, ele perdoou pecados. Ou ele é enganador, ou ele é maluco, ou então ele é quem ele disse ser. E não tem outra alternativa, não tem meio termo. Não dá para fazer uma média com Jesus. Não dá para fazer um bem bolado com Jesus. Ou você se rende aos seus pés, ou você o nega. Diz aqui C.S. Lewis, essa última frase aqui é de C.S. Lewis:
Você pode silenciá-lo julgando tolo, pode cuspir nele e matá-lo, julgando um demônio, ou então cair a seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não me venha com tolices condescendentes, afirmando ser ele um grande mestre humanista. Ele não nos deixou essa alternativa, não era essa a sua intenção, jamais foi sua intenção fazer. Então todos os caminhos levam a Deus? Não é bem por aí, só basta ser sincero. Sinceridade é tudo. Sinceridade é tudo. Será? A missionária Ieda, da Metodista Livre, uma vez ela foi enviada para a Índia. E quando ela chegou lá, ainda na sua inexperiência, começou a anunciar Jesus como o Salvador, como o Filho de Deus. E para surpresa dela, as pessoas começaram a aceitar a Jesus. Recebiam Jesus de bom grado. Ela ficou tão contente. Eu sou uma tremenda missionária. Eu estou muito ungida. Eu tenho muita graça de Deus. Não que ela não tivesse, ela tinha e tem. Mas logo ela percebeu que as pessoas estavam recebendo a Jesus como mais um Deus do seu imenso panteão de deuses. Eles não queriam estar de mal com Deus algum. Esse é Deus também? Bem, vamos fazer um altar para Ele também. A gente quer. Aqui no Brasil tem o dia de todos os santos, para a gente não ficar de mal com nenhum e por acaso não esquecer algum, não é? Gente, vamos acender uma vela para todos, vamos cobrir todos, vamos acolher todos, por que não? Quanto mais melhor. Quanto mais deuses, melhor, mais protegidos, mais abençoados estamos, mais chances temos de acertar, né? Vai com Deus, é o verdadeiro, né? Então, gente, olha que complicado raciocínio. Isso acontece. Isso aconteceu com ela, foi uma experiência marcante na vida dela, ela compartilhou conosco. Inúmeros deuses nesse mundo, inúmeras religiões, inúmeros caminhos que se propõem. Muita gente falando em nome de Deus, muita gente trazendo revelação, muita gente dizendo assim: Deus falou, é este caminho, é essa a verdade. Mas quem é que está com a razão? No meio de tantas vozes, quem é que está com a razão? Em quem você vai acreditar? Mas tem muitas religiões que têm uma simpatia por Jesus e até citam Jesus, mas de fato não o obedecem. Jesus não é, a palavra dele não é a norma. As escrituras sagradas não são a norma daquela religião que exalta Jesus de tal maneira que até parece cristã. Mas a gente vai ver, eles têm outros livros, eles têm outras fontes de autoridade que não os evangelhos, que não a pura palavra de Jesus. Você vai ver, os mormons têm o livro dos mormons. O Espiritismo tem o Evangelho segundo Allan Kardec, e não o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. E vai ver a diferença entre eles, é abismal. Mas não, é de Jesus, estão falando de Jesus, então é bom. Até parece eu, na minha ingenuidade, quando adolescente, achava que se alguém se dizia pastor e tinha uma Bíblia, era bom. Se dissesse ainda que tinha dom profético, era melhor ainda. E caí do cavalo uma vez atrás da outra, porque picareta, heresia, falsidade não está lá só lá fora nas outras religiões, não. Está assim, cheio dentro do seio evangélico. Que se tem muito discernimento. O erro não está lá na igreja católica, por causa da idolatria. Quanta idolatria dentro da igreja evangélica hoje em dia. Quantos ídolos, quantas heresias, quantos descaminhos. Vamos seguir adiante. Outra frase comum: religião não se discute. Incluir. O que mais? Política, futebol.
e religião se discute. Porque não estão discutindo, ou não querem discutir, política e religião. Está cheio de político picareta, não é mesmo? Que se aproveita. Não se discute política. Deixa eles à vontade. Não fala nada não. É uma questão de mera opinião, né? Que é isso? A gente tem que participar ativamente da política. A gente, como sal da terra, tem que fazer política. Tem que ser político, mas não picareta, não falso. Fazer a boa política. Se discute sim política. Futebol também se discute. Não dá em nada, não pode discutir. É divertido, pelo menos. Para alguns estão guerreando por causa disso. Mas em religião, não se discute religião? Ah não, religião é uma coisa de fora o íntimo. Não tem verdade em termos de religião. Não há verdade. Cada um tem a sua verdade. Tão bonito isso, né? Tão politicamente correto. Cada um tem a sua verdade. O respeito às verdades do outro é que deve nortear os nossos relacionamentos. Aliás, essas discussões acabam até em inimizade. Que é isso? Vamos parar de discutir, porque a gente vai acabar se separando. Isso é bobagem. Bobagem discutir religião. Perda de tempo. Não há como definir o quem está certo. Não há como se saber quem está certo. Esse é o conceito por trás de não se discutir religião. É uma coisa de fora o íntimo. Isso é uma coisa muito pessoal. É uma questão de gosto. E gosto não se discute. Gosto não se discute. O que seria do amarelo se todos gostassem do azul? Não é? Gosto não se discute. Pensa-se assim, como se fosse uma questão trivial, sem importância, como se não existisse aquilo que Jesus disse que existe: o caminho, a verdade, a vida, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus era exclusivista. Ele disse: eu sou o caminho, e não há outro caminho. Se gostamos de Jesus, devemos nos prostrar diante dele e obedecê-lo e adorá-lo, e não ficar com lero-lero, e não ficar. Você vê que eu estou discutindo, né? Não estou dando espaço para você discutir comigo, mas eu estou levantando a régua. Depois termina o sermão, você vem falar comigo. A gente tem que vir de arrazoeiros. É coisa séria, é coisa a respeito da alma humana. O destino da alma humana está em jogo. Quem é que está com a razão? Aonde está a verdade? Será que existe isso, alguma coisa como verdade? Aí entramos no relativismo da nossa sociedade. Não há verdade. A verdade é uma questão fundamental para você? Ou o importante mesmo é o resultado? Não me preocupa se é verdade ou não. Não me preocupa se Deus está aqui ou não. Está dando certo, funciona. Eu vou lá me benzer porque eu ouvi dizer que funciona. Para mim o que importa é que funcione. O que eu quero é resolver o meu problema, custe o que custar. A custa da própria verdade, muitas vezes. Sucesso, prazer. Isso me dá prazer. Bem-estar. O bem-estar acima da felicidade, da verdade. Está me fazendo bem, estou me sentindo bem. Isso basta. Aquele lugar me faz tanto bem. Puxa, suficiente. Esse é o sinal que eu precisava. Estou no lugar certo porque estou me sentindo bem. E traz felicidade. Veja que Eva foi enganada exatamente pelo pai da mentira, que é o diabo, que deturpou a palavra de Deus. Eva disse assim: mas Deus falou, não coma. E o diabo disse: não foi bem assim que Deus falou. Não, deturpando a palavra, deturpando a palavra. E ela vai comer, porque o diabo vai dizer assim: veja, é
bom de olhar, é atraente, é bom de comer, é saboroso, você vai gostar, e ainda vai te dar sucesso, vai te dar conquista, você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal, você vai galgar um outro patamar de glória, de satisfação, de realização. Se você não comer isso, você vai ficar privado desse prazer, dessa conquista, desse sucesso. E foi assim que ela caiu no cavalo. Ela experimentou a morte, o sofrimento, a dor, que todos nós estamos sujeitos hoje em dia. O valor da verdade, que devemos buscar em primeiro lugar, felicidade ou verdade? E aí eu já falei para vocês a expressão custe o que custar, que muitas vezes custa a verdade, não importa a verdade. Entre a verdade e o bem-estar, o que é que você escolhe? Se você tivesse que escolher entre uma coisa e outra, verdade ou bem-estar? Verdade ou sucesso? Verdade ou felicidade? Verdade ou mais anos de vida aqui na terra? Porque para os discípulos da igreja primitiva, quando eles optaram por Jesus, o caminho, a verdade e a vida, isso, para a grande maioria deles, representou perseguição e não felicidade. Representou encurtar a vida, representou a morte. Porque eles foram capazes deste enorme sacrifício, porque eles foram capazes de negar a sua própria vida e carregarem a sua cruz, porque eles creram que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e que qualquer preço valeria a pena ser pago. Mas a maior parte das pessoas hoje em dia buscam a Cristo exatamente para se verem livres das cruzes, para se verem livres de qualquer coisa que restrinja a sua felicidade humana, cogitam apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus, e vão ouvir de Jesus: arreda Satanás, porque cogitas única e tão somente das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não estou dizendo que a vida do cristão não é uma vida que haja felicidade, pelo contrário, Jesus prometeu vida abundante. Mas vida abundante não tem nada a ver com a abundância de bens materiais. Vida abundante não tem nada a ver com a quantidade de anos que vamos viver. Porque senão, muitos dos apóstolos nunca tiveram vida abundante, porque nunca tiveram bens materiais, porque nunca tiveram nem sequer uma vida longínqua. Estevão foi morto prematuramente, porque seguia Cristo. Paulo também não teve tantos anos assim de ministério, foi morto. A maior parte dos apóstolos também morreu martirizado. Mas eles experimentaram alegria. Paulo mesmo, quando estava preso na prisão, tinha um gozo no seu coração, uma felicidade que transcendia qualquer circunstância. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é ter certeza que Cristo está conosco, não importa o desafio, não importa o momento. Essa é a vida abundante que Deus promete para nós. E Ele também promete suprir em glória cada uma das nossas necessidades. Podemos contar com milagres, podemos contar quando precisamos, estamos a carecer, com milagre de transformação, de multiplicação de pães, de transformação de água em vinho. O Senhor sabe sustentar a gente, sabe prover o melhor para a nossa vida, mas também devemos lembrar que aqui não é o nosso lar. Estamos dispostos a pagar o preço. Jesus fez um sermão. Não, primeiro ele fez a multiplicação de pães, João 6. Depois da multiplicação de pães que ele fez a primeira, o pessoal ficou maravilhado. Vamos proclamar Jesus Rei. Jesus percebeu que eles iam proclamar o Rei e se ausentou. Estranho. No dia seguinte, Jesus se apresenta à multidão, prontinha, coroa com tudo para coroá-lo, e ele diz para a multidão: vocês só vêm até a mim por causa dos pães, eu bem conheço o coração de vocês. Vocês deviam procurar, não é esse pão da terra, não. Vocês deviam procurar o pão vivo que desceu do céu, porque eu sou o verdadeiro maná, eu sou o verdadeiro pão. Começou a fazer esse discurso, espiritualizando mais a coisa, trazendo a coisa mais para o lado
espiritual e o desinteresse foi geral. Você não vê por aí a campanha das 7 semanas para a santificação do povo de Deus. Você vê? Campanha das 7 semanas para renunciar à carne, pecado e diabo. Você vê isso? Engraçado, não é? Corrente de não sei quantos pastores para você estar mais firme na palavra de Deus. É a corrente da conquista, é a campanha dos empresários, é a campanha do sucesso, não sei o que. Os olhos do povo voltados para as coisas desse mundo, para o pão que perece, buscando a Cristo por causa do pão que perece. Porque sabe que Ele faz milagre, porque sabe que Ele vai chover sobre a nossa horta. Mas quando Cristo percebe que Ele, Cristo, está sendo feito pelos homens como um meio para a gente ter uma vida melhor, para o nosso bem-estar, para o nosso sucesso, Ele fica enojado disso, Ele dá as costas para nós e se apresenta no outro dia nos repreendendo e dizendo: o sermão do Cristo, da cruz, da espiritualidade, da santificação. E sabe o que aconteceu? O povo bateu em retirada, ninguém ficou, ninguém participa de reunião de oração simples, só para falar com Deus. Ninguém está participando de reunião, vamos estudar a Bíblia para crescer mais espiritualmente. É pouca gente. Agora está assim de gente. Se tem pão multiplicando, estamos lá também. Se tem solução para as minhas mazelas materiais, eu estou lá. Eu sou o primeiro da fila. Todo mundo puxou o carro. Está lá em João capítulo 6. Não ficou um. Quando todo mundo abandonou Jesus, só sobrou os discípulos. Jesus se volta para os discípulos e diz: e vocês, não querem ir embora também não? Aí Pedro toma a palavra e diz assim: para onde iremos nós, Jesus? Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha como Pedro compreendeu. Ele disse: só tu tens as palavras, não o pão que se multiplica, o pão desta vida, mas o pão eterno, o pão do céu. Só tu tens as palavras de vida eterna, só tu, ninguém mais, nem Confúcio, nem Buda, nem Allan Kardec, nenhum outro Deus, Maomé, qualquer um, nenhum, o único Filho de Deus, o único Deus que se fez carne, habitou entre nós, é Jesus, o único Salvador e o único caminho, e por isso permaneceram com eles os discípulos. Mas o restante, puxou o carro, pernas para quem te quer. Um membro chegou à igreja de um pastor metodista ali, não vou dizer o nome, mas chegou na igreja de um pastor metodista ali. O pastor contou isso há pouquinho tempo para mim. Ele falou assim: eu estou mudando de igreja. O pastor ficou assustado: por que você está mudando de igreja? Não, porque o sermão está muito pesado. O sermão está muito duro. E ele estava numa série de mensagens sobre santidade. Sabe, eu saio da igreja, é pesado. Eu não estou me sentindo bem na igreja. Eu saio pesado. Sabe? Aí eu comecei a frequentar uma outra igreja e lá eu estou me sentindo bem. Lá eu saio leve, light. E isso estava norteando aquele mesmo a escolher a igreja. Ele escolhe a igreja que faz com que ele se sinta melhor. Olha que bom. É um bom jeito de eu escolher uma boa igreja. A boa igreja é aquela que vai me fazer me sentir bem. Então eu não ficaria na igreja de Jesus depois daquele sermão duro que ele deu, não é? Estaria entre aquela multidão que puxou o carro e foi embora. Ô sermão duro e pesado. Não é não? A questão é o meu bem-estar, os meus sentimentos. Eu quero uma mensagem que dê alívio para a minha consciência, né? Que me ajude a me sentir bem comigo mesmo. Eu quero uma mensagem de autoajuda e não de ajuda do alto. E aí é
que a vaca vai para o brejo, porque atrás do bem-estar, das sensações, é que foi Eva, e com ela toda a humanidade. Relativismo, o existencialismo, o hedonismo, a superficialidade. Hoje então dá um tal de superficial. Não importa. Você acha que as pessoas, a grande maioria dos cristãos, estão preocupados com qual seja a verdade? Eles fazem pouco caso da verdade. Veja, a prova disso é que eles não leem a Bíblia. E quem não lê a Bíblia, e não é ler a Bíblia devocional, me desculpe, não estou falando desse. Porque ler a Bíblia devocionalmente não é estudá-la seriamente. É às vezes fazer dela um livro supersticioso. Vamos ver que palavra Deus tem para mim hoje. Tipo realengo. Vamos aí, o periquito, veja que a sorte me diz. Como aquelas caixinhas de promessa que serviam exatamente para isso. O preguiçoso que não quer estudar a Bíblia. Agora, tem um versículo bom aí, que seja um versículo selecionado, do bom. Porque senão eu vou mudar de caixinha de promessa, vou mudar de fornecedor. Quero coisa boa, coisa que massageie meu ego, faça bem para a minha vida. Não é mais ou menos isso que acontece? Ler a Bíblia em termos apenas, não estou dizendo que é errado a devocional, estou dizendo ler a Bíblia apenas em termos devocionais é coisa de preguiçoso que não está nem aí para a palavra de Deus, que não leva ela a sério e não se preocupa definitivamente com o destino da sua alma. A sua alma está em jogo. Você precisa saber qual é a verdade, o que é que diz a palavra de Deus. Você tem que ser afiado, manejar bem a palavra da verdade. Você não pode ficar na onda do que diz o pastor. Eu confio muito no meu pastor, ele é bom. O que ele disser para mim está dito. E se esse pastor que nos fala ficar maluco de uma hora para outra, você imagina, né? E se ele ficar herege de uma hora para outra? E se ficar doido, se ficar gaga, qualquer coisa? E quem é que garante para você que esse pastor que está falando aqui está pregando a palavra de Deus? Quem é que pode garantir isso para você? Você tem que garantir isso para você mesmo. Você tem que conhecer a palavra de Deus e depois checá-la com tudo que eu digo, para ver se é assim mesmo. Sabe como faziam os bereanos que foram exaltados, elogiados, um grupo de cristãos de Bereia? Está lá registrado no livro de Atos. Eles eram tão zelosos pela verdade, pela palavra de Deus, que até quando o apóstolo Paulo, não estou falando do bispo Hildo, não, estou falando do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo pregava, sabe o que ele estava fazendo? Examinando tudo, anotando tudo, conferindo tudo para ver se Paulo estava pregando, se o que Paulo pregava estava ali realmente na palavra de Deus. E por isso estão lá sendo pessoas exaltadas, que não vai na onda dos outros. A maioria está seguindo por aqui, vamos. A voz do povo é a voz de Deus. Cuidado. E se você queria saber qual é o texto básico dessa mensagem, está aqui agora. Mas a gente já está terminando, não vou muito mais longe que isso. Mas esse é o texto que eu queria trazer para vocês, que encontramos. Não coloquei aqui, era Lucas 18. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma pesquisa na Bíblia. Aqui está melhor, né? João 18. Vamos ler aqui. Vamos ler a partir do versículo 37. Está vendo? Está dando para ler João 18, 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vou repetir a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei.
Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Vamos parar por aqui. Perguntou Pilatos: que é a verdade? Veja que com essa afirmação acabou o diálogo, porque essa afirmação de Pilatos revela a sua consciência, a sua filosofia de vida, de que não há verdade, que não tem absolutos. Por que você diz que vem dar testemunho da verdade? O que é a verdade? A tua verdade é uma, a minha verdade é outra, a verdade do outro é outra, e assim sucessivamente. Vamos voltar lá. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Pilatos não quis saber da verdade, essa é toda a verdade, não reconheceu que Jesus fosse a verdade, ou a testemunha da verdade, não arriscou sua posição, porque ninguém vai arriscar a vida, vai arriscar o seu sucesso, as suas conquistas, por alguma coisa que ele não creia realmente como verdade. Falei que os discípulos foram capazes de dar a própria vida, porque creram que Cristo era o caminho, a verdade e a vida. Mas Pilatos, quando tinha em suas mãos o poder para libertar a Jesus, não usou desse poder. Por quê? Porque ficou com medo de colocar o seu posto em xeque, porque os judeus estavam acusando a Jesus de sedição, estavam acusando Jesus de conspiração contra o Império Romano, acusando Jesus de se levantar e se apresentar como rei. Por isso o diálogo aqui: você é rei? Tu dizes que sou rei, para isso eu vim ao mundo, vim para testemunhar da verdade. Que é a verdade? Diz ele. Você não é rei coisíssima nenhuma, eu não acredito em você. E o que acontece? Ele vai lavar as mãos. Os teus inimigos estão aí, eu poderia te salvar, mas não vou mexer uma palha para te salvar. Eu lavo as mãos, viro as costas, porque o que ele fez foi virar as costas para Jesus. Acabou e encerrou a discussão. Não acredita ele em verdade, não acredita ele que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida. Lava as mãos, não arrisca o seu futuro, não arrisca o seu dinheiro, não arrisca a sua posição por causa de algo que se chama de verdade, mas ele não crê que seja verdade. Heresia leva à morte. Veja, Deus fala através da boca do seu profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Deus está bravo aqui, não apenas com o povo, de fato ele está muito mais bravo com os sacerdotes. E o povo está morrendo por falta de conhecimento, está morrendo por causa da falta da verdade. A mentira está levando à destruição do próprio povo. Satanás é mentiroso e o pai da mentira, como diz João 8,44. E os hereges, para você ver aqui, só terminando para mostrar para você como a questão da verdade é fundamental. Não é café pequeno, não é coisa de só menos, não é coisa sem interesse, sem importância. Você devia estar muito preocupado com qual é a sua fé, com qual é o seu conhecimento, se Jesus realmente é ou não é o Filho de Deus, se ele é ou não é a verdade, ou qual é a religião verdadeira. Você tinha que levar muito sério essas questões da fé. Você devia ser um estudioso maior e cada vez mais das Escrituras Sagradas, e procurar compreender e buscar a verdade, porque o diabo é enganador, é mentiroso. E diz aqui o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 23 a 28, ele diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então todos aqueles que negam que Jesus é o Cristo, as religiões que negam que Jesus seja o Salvador, ou o caminho, que a cruz de Cristo seja a salvação para os homens, que nega que ele seja o Messias, o Filho de Deus, esse que diz o João, o apóstolo dele, esse é o anticristo. O autor dessa carta é o evangelista João, é o apóstolo João.
E ele está dizendo que a heresia é uma coisa muito perigosa, que a heresia é uma coisa terrível, que os hereges são os anticristos. Eles chamam os hereges de anticristos. Então a gente tem que estar muito cuidadoso em relação às heresias. Essas coisas, isso que vos acabo de escrever, assim ele diz no versículo 28, isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Agora Jesus veio com a luz verdadeira. Olha, alguns versículos que eu separei. Primeiro, João, o Evangelho agora, não, a Epístola, João 1,14. Cheio de graça e de verdade. João 1,9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. A luz está em Cristo, Ele é a luz verdadeira. 1 Pedro 1,22. Vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Jesus disse: vocês também têm sido, vocês meus discípulos têm sido santificados pela palavra. A minha palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, a obediência à sua palavra é santificadora, é purificadora, é salvadora. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E agora eu termino com a terceira epístola, terceira carta de João, a terceira e última carta, de João, capítulo 1, versículo 4. Olha o que ele diz aqui, não é lindo isso? Você sabe que essas são as palavras de despedida deste homem. Foi a última carta que ele escreveu. E ele escreve isso já quando ele está para morrer. Ele escreve isso como uma carta de despedida da igreja, com recomendações. E é muito curta essa carta, com recomendações de alguém que é o último dos apóstolos vivos na terra, porque ele foi o último dos apóstolos a morrer, com toda a responsabilidade e o peso das igrejas que estavam sobre seus ombros. E o que ele diz? Qual é a recomendação? O que ele demonstra como algo válido, algo que para ele era muito importante? Não tenho maior alegria do que esta. Não tem maior alegria do que esta. Essa era a maior alegria do apóstolo João, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Está percebendo o valor da verdade? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Santifica-os na verdade, disse Jesus. A tua palavra é a verdade, testemunho do próprio Cristo. Pela obediência da palavra, diz Pedro, somos santificados e purificados. E a maior alegria do apóstolo era de que seus seguidores, os seguidores de Cristo, seus discípulos, digamos assim, seus filhos da fé, andassem na verdade. Oremos, coloquemos em pé e tenhamos um momento de oração. Gostaria de chamar os pastores à frente para um momento de intercessão. Hoje não temos muitos pastores, né? Nós vamos orar por todos os que precisam.